Hoje, 2 de maio de 2025, a economia dos Estados Unidos encolhe 0,3% no primeiro trimestre com impacto de tarifas e queda nos gastos públicos. Desemprego sobe para 7,0% no trimestre, mas segue como menor taxa para o período em 11 anos. Repercussão negativa domina debate sobre possível camisa vermelha da seleção brasileira. Brasil enfrenta a epidemia de adoecimento mental no trabalho, com 470 mil afastamentos em 2024. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O PIB dos Estados Unidos registrou queda anualizada de 0,3% no primeiro trimestre de 2025, contrariando expectativas de crescimento. O resultado reflete o aumento recorde de importações antecipadas por empresas devido às tarifas de Trump e cortes nos gastos federais. O déficit comercial reduziu o PIB em 4,8 pontos percentuais. Apesar da defesa de Trump, que atribuiu o desempenho à herança de Biden, as tarifas já pressionam setores como o automotivo. A confiança de consumidores e empresas atinge níveis críticos no país. CPI do roubo dos aposentados avança com apoio de 185 deputados. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Deputados da oposição protocolaram na última quarta-feira o pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito do chamado roubo dos aposentados. O objetivo é investigar descontos indevidos aplicados em aposentadorias e pensões do INSS, em um esquema revelado por reportagens e alvo recente de operação da Polícia Federal. O requerimento, com 185 assinaturas, foi reunido pelo deputado federal Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. O número supera o mínimo necessário de 171 deputados para que o pedido avance. Apesar do apoio, a instalação da CPI depende do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Em reunião com líderes, ele reconheceu a fila de CPIs pendentes e não se comprometeu a instalar o colegiado neste momento. O escândalo envolve suspeitas de fraudes estruturadas que atingem milhares de beneficiários desde 2016. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A taxa de desocupação no Brasil subiu para 7,0% no trimestre encerrado em março, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. Apesar da alta sazonal, o índice é o menor para o período desde 2014 e mantém-se abaixo dos 7,9% registrados em março de 2024. O mercado de trabalho perdeu mais de 1 milhão de postos na comparação trimestral, principalmente em construção e serviços domésticos, mas o rendimento médio atingiu o recorde histórico de R$ 3.410. O número de trabalhadores com carteira assinada se manteve estável em 39 milhões. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá na Folha de Pernambuco. A cidade do Recife será a sede do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025 entre os dias 31 de agosto a 7 de setembro no Geraldão. Essa será a primeira vez que a cidade recebe a competição. Em entrevista coletiva realizada na última quarta-feira, contando com as presenças do prefeito João Campos, a vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Iane Marques, e o medalhista olímpico Arthur Zanetti, também foi anunciado que a cidade está negociando para construir um centro de formação olímpica da modalidade que poderá oportunizar dezenas de jovens e crianças. O Campeonato Brasileiro no Recife será a primeira competição que reunirá as grandes estrelas nacionais da ginástica artística após a Olimpíada de Paris e servirá de preparação para o Mundial em outubro na Indonésia, podendo contar com as presenças de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Arthur Nori e entre outros.
Tá no site do Jamildo. Um decreto publicado pela governadora Raquel Lira, do PSD, no Diário Oficial da quarta-feira, declara de utilidade pública uma área no Recife para fins de desapropriação, com o objetivo de implantar um equipamento público na área da saúde. De acordo com fonte segura, será construído um hospital de grande porte em um terreno que conta com área com mais de 28 mil metros quadrados no bairro do Bongi. A desapropriação indica que o governo estadual está buscando ampliar sua atuação na área da saúde, o que pode ser relevante diante das críticas sobre a falta de investimentos estaduais no Hospital da Criança do Recife, projeto frequentemente destacado pelo prefeito João Campos, do PSB. O decreto de número 58.543 detalha que o Estado de Pernambuco, por meio da Procuradoria-Geral, será responsável pelo processo de desapropriação do imóvel de forma amigável ou judicial. Além disso, o decreto prevê a possibilidade de urgência no processo judicial para garantir a posse da área. Tá no JCPE. O plenário do Senado Federal e a Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram na última terça-feira o empréstimo de 90 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais, para o governo do estado junto ao Banco Mundial para financiar o Programa de Saneamento Rural de Pernambuco, o PROSAR. O investimento será destinado para o Agreste e o Sertão do estado e deve beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas. Dentre as ações previstas pelo programa estão a melhoria no acesso a sistemas sustentáveis de abastecimento de água nas comunidades rurais do semiárido e a implantação de outros sistemas. Além das obras estruturantes, o PROSAR deve apoiar a autogestão dos sistemas de abastecimento pela própria população beneficiada, gerando qualificação, assistência técnica e planejamento, e promovendo a apropriação e participação comunitárias. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Uma pesquisa de uma universidade do Canadá indica que aumentar o consumo de potássio presente em bananas, batata doce e brócolis pode ser mais eficaz contra a hipertensão do que apenas reduzir o sal. O estudo, publicado no Jornal Americano de Psicologia, usou modelos matemáticos para analisar o impacto do eletrolitos. O potássio ajuda a equilibrar os fluidos no corpo, relaxa os vasos sanguíneos e auxilia na excreção de sódio. Homens mostraram maior sensibilidade aos benefícios. A hipertensão afeta 30% dos adultos globalmente e é fator de risco para doenças cardíacas e AVC. Gastos de turistas internacionais no Brasil atingem novo recorde em 2025. José Carlos Andrade traz mais informações. Os gastos de turistas internacionais no Brasil atingiram um novo recorde no primeiro trimestre de 2025. Entre janeiro e março, visitantes estrangeiros deixaram 2,401 bilhões de dólares no país, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o melhor resultado da série histórica para o setor turístico nacional. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 28, pelo Banco Central, Bacen, e analisados pelo Ministério do Turismo. O desempenho expressivo coloca o turismo internacional à frente de importantes produtos da balança comercial brasileira. No mesmo período, as exportações de algodão geraram 1,57 bilhão de dólares, enquanto as vendas externas de carne de aves somaram 2,3 bilhões de dólares. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A possível nova camisa vermelha da seleção brasileira gerou forte reação nas redes sociais, com 90% de comentários negativos, segundo a análise da Quest. O tema acumulou 24 milhões de menções em menos de 48 horas, com críticas à mudança das cores tradicionais. A CBF afirmou que as imagens que circulam não são oficiais e que o novo uniforme ainda será definido com a Nike. Políticos de diferentes espectros se manifestaram contra a alteração, defendendo a manutenção das cores da bandeira nacional. Historicamente, a seleção já usou vermelho em raras ocasiões, mas sempre como solução improvisada. Rádio Notícias. A informação na hora certa. CNI. Pessimismo aumentou em 15 setores da indústria e entre todos os portes de empresa. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. Os resultados do Índice de Confiança do Empresário Industrial e SEI Setorial, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria na última sexta-feira, 25 de abril, apontam que a confiança da indústria caiu de forma generalizada em abril. Em relação a março, o indicador caiu em 15 dos 29 setores industriais considerados pelo levantamento em 4 regiões do país e entre todos os portes de empresas, sendo de pequeno, médio e grande. A região sudeste
Nordeste teve a maior queda entre todas as regiões do país, de 1,3 ponto, com impacto significativo no resultado nacional do ICEI. A região atingiu o menor nível de confiança da indústria desde junho de 2020. A confiança também caiu no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, em todos os portes de empresa industrial. No Sul, a confiança da indústria ficou praticamente estável. Segundo o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a percepção de piora nos negócios e na economia brasileira justificam a queda de confiança generalizada no setor industrial. As empresas elas estão percebendo uma piora nas condições de seus negócios, uma piora na economia brasileira como um todo, e quando se fala das expectativas, olhando para frente, elas veem uma piora das expectativas com relação à empresa e também com relação à economia brasileira. Apesar do índice ter diminuído em 15 dos 29 segmentos da indústria, aumentou em 13 e não mudou em 1. Entre os setores que se tornaram pessimistas estão obras de infraestrutura, produtos químicos, equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, máquinas e materiais elétricos e de manutenção e reparação. Reportagem Bianca Mingotti. O Brasil registrou 470 mil afastamentos por transtornos mentais em 2024, segundo a Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho, que alerta para uma crise agravada por metas abusivas, assédio e jornadas exaustivas. O presidente da Fundação, Pedro Tourinho, atribui parte do problema ao desmonte das políticas de proteção ao trabalho nos últimos anos. Além dos riscos psicossociais, as mudanças climáticas intensificam perigos em trabalhos ao ar livre, como no agronegócio. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.